Spartans! What is your profession? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do Vamos Falar de História. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito interessante, que é em relação à mulher durante a longa Idade Média. Mas antes de qualquer coisa, é de extrema importância que você assista o meu último vídeo que eu postei no canal. O seu professor mentiu sobre a Idade Média. É muito importante para você conhecer um lado da Idade Média que não foi contado para você dentro da sala de aula. Para você assistir esse vídeo, basta clicar no primeiro link que estará aqui embaixo na descrição ou no cartãozinho que vai estar aparecendo no canto direito superior de sua tela. É muito importante que você assista esse meu último vídeo. Pessoal, quando falamos sobre a mulher durante a Idade Média, temos aquela ideia de que a mulher era uma figura completamente submetida ao homem. Existe até mesmo aquele famoso mito de que a mulher usava um cinto de castidade quando seu marido saía para a guerra. Mas é completamente diferente do que foi ensinado para você dentro da sala de aula. Nem tudo é como está e como foi escrito nos livros de história. E é sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. É errado afirmarmos que a Idade Média foi a Idade das Trevas, pois isso é uma generalização tendo como base os períodos sombrios que a Europa de fato vivenciou. Mas é importante ressaltarmos que os longos 1000 anos que corresponde à Idade Média não se limita somente aos europeus. Outros povos vivenciaram seu auge justamente durante a longa Idade Média. Em diversas civilizações ao longo da história, a mulher era vista como superior ao homem, mas durante a Idade Média, em grande parte dos reinos, a família patriarcal era a espinha dorsal da sociedade. A família patriarcal, onde quase sempre as crianças e as mulheres eram apenas propriedades do senhor patriarca, desempenhava os papéis da procriação, administração econômica e direção política. As mulheres, em sua grande maioria, em determinadas regiões do mundo, sofreram sim com muita opressão por parte dos homens. Mas é completamente errado você achar que isso era exclusividade da Idade Média. Raramente, quase nunca, as mulheres que vinham de uma origem completamente pobre eram vistas como iguais e muito menos eram tratadas com o devido respeito. Mas houve sim muitas mulheres que foram tão importantes quanto qualquer outro líder da história. Tivemos Joana d'Arc, a heroína francesa que comandou totalmente o exército francês na luta contra a Inglaterra durante a Guerra dos 100 Anos. Suas vitórias encheram os olhos do então rei Carlos VII. Tivemos também a rainha Leonor da Aquitânia, que foi uma das mulheres mais ricas e poderosas da Idade Média. A ela pertencia um território maior do que a França. Caminhou sobre a Europa a rainha Elizabeth I, que foi coroada rainha da Inglaterra aos 25 anos de idade e começou a obra de engrandecimento da Inglaterra, centralizando o poder. As mulheres vikings eram as que mais tinham liberdade entre as mulheres de seu tempo. Além de herdar propriedades, ter o direito ao divórcio e reaver seus dotes se o casamento chegasse ao fim, elas também eram grandes guerreiras. As mulheres vikings quase sempre lutavam ao lado dos homens. Provavelmente você já ouviu falar daquela famosa história daquele cinto de chapa de ferro que as mulheres usavam quando seus maridos saíam para guerrear. Esse era o famoso cinto de castidade e era algo tão comum durante o auge da Idade Média. Pelo menos é isso que o seu professor provavelmente contou para você dentro da sala de aula. Mas meus amigos e minhas amigas, sinto lhe informar que esse cinto realmente existiu, mas só passou a ser fabricado lá no final da Idade Média. Em 1996, descobriram em um museu na Inglaterra que o cinto que estava em exposição há mais de 150 anos não era um cinto de chapa de ferro do século XII como muitos achavam que fosse, e sim uma réplica fabricada no século XIX.
Em outro museu, o Museu Cluny, na França, havia um cinto em exposição que seria mais recente e teria supostamente pertencido a Catarina de Médici, do século XVI. Na década de 90, foi retirado de exposição por ser considerado um material falso. Reza a lenda que os cavaleiros medievais saíam para as cruzadas contra os árabes e antes de partirem, eles colocavam um cinto de castidade em suas mulheres. Se o marido morresse em combate, ela teria que pedir ajuda ao ferreiro. Até o século XV, quase 200 anos após a última grande cruzada, não existe relatos e provas de que, de fato, esse cinto de castidade tenha sido usado. Existem relatos de que padres e freiras usavam um cinto de castidade, mas era algo completamente diferente. Esse cinto de castidade que nós abordamos no vídeo de hoje não é mencionado nem mesmo nos livros medievais mais antigos, como por exemplo, A História de Dois Amantes, de 1444. Por outro lado, existe relato de um manual ilustrativo de um cinto que era usado como equipamento pelas mulheres em Florença, que elas usavam como proteção em caso de invasão por parte de exércitos inimigos. As mulheres usavam isso para evitar estupros. Pessoal, esse foi apenas mais um dos muitos tópicos que irei trazer a respeito da Idade Média aqui para o Vamos Falar de História. Nos vemos em breve aqui mesmo no YouTube e eu quero convidar você aí do outro lado para se inscrever no meu canal paralelo, clicando, gaguejei, nesse link aqui do lado. Nos vemos em breve, até mais!